Olá, família, abrindo a mente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Existem pessoas cegas, que não seja fisicamente, mas há alguma expressão na Bíblia sobre cegueira? Jesus usou uma certa expressão dizendo: um cego guiando outro cego, cairão ambos no buraco. E essa expressão ele usou para os fariseus. Quem eram os fariseus? Eles eram um partido religioso do judaísmo na época de Jesus. Não havia só os fariseus, mas os saduceus. Um grupo acreditava na ressurreição, outros não. E Jesus, se dirigindo a eles, disse, uma certa vez: fariseu cego, limpa o interior do copo e do prato e depois limpe o exterior, para que ambos fiquem limpos. Vocês limpam o exterior, mas o interior está sujo. Por que Jesus usou a expressão cego? Talvez, quando ele disse fariseu cego, um cego guiando outro cego, cairão ambos no buraco. É porque aqueles homens que estavam usando a lei de Moisés e guiando as pessoas estavam no caminho errado. Não era a lei de Moisés que iria salvar, mas era o Salvador que chegaria para cumprir com a lei de Moisés. A lei de Moisés, os profetas duraram até o profeta João Batista. Quando Jesus chegou, então a lei foi cumprida em Jesus. Terminou a antiga aliança, começou a nova aliança. Então quem continuasse insistindo pela antiga aliança, segundo Jesus, estariam cegos, porque não estavam vendo o Salvador, os seus milagres, a sua salvação. Estariam voltando para trás, para Moisés, e ensinando o caminho dos rituais. Os rituais que acontecem hoje. Então, Jesus disse que eram cegos e estavam guiando os cegos. Então nós aprendemos aí que um líder religioso cego, ele vai fazer as pessoas caírem num buraco. E é o que está acontecendo, segundo o que Jesus falou. Então Jesus, quando ele disse, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para depois limpar o exterior, para que ambos fiquem limpos. Eu penso que ele se referiu ao costume que eles tinham de limpar as coisas por fora e não limpar por dentro, era se referindo ao coração deles, que eles exteriormente pareciam que eram santos. É o que acontece muito no dia de hoje. Você toma um banho, você é homem, penteia o seu cabelo, você é jovem, você põe uma gravata, jovem ou não, veste uma roupa social, um sapato brilhando, talvez tenha um anel de formatura, eu também já usei, posso usar um anel no dedo, e você está bem limpo por fora. Só que se você está servindo a Deus ou não, a sua prática, Deus conhece. Então não adianta limpar só por fora, se por dentro não estiver limpo. Não vai dar certo. Você precisa primeiro limpar o coração. Isso Jesus chamou de cegueira. As pessoas mesmo pensando que elas estão limpas para com Deus, porque elas se esqueceram que estão representando perante homens. Mas Deus conhece o coração. Então, eu vejo por aí que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Principalmente quando ele se depara com as coisas do Criador. É o pior cego. Aqui no Nordeste costumamos dizer, o pior burro é aquele que não quer aprender. O que é isso? O burro é burro? Não, o burro é inteligente. É porque o burro empaca, endurece o pescoço. E quando ele não quer ir para um lugar, as pessoas más e perversas, com uma cultura arcaica muitas vezes, espancam ele com um pedaço de madeira, faz de tudo e ele não quer atender. Ele emburrica, ele endurece o pescoço, a cerviz, como a Bíblia diz. E tem pessoas que querem servir a Deus, mas endurece o pescoço. Muitos profetas falaram da cerviz endurecida, o pescoço duro, a cabeça dura. E aí, porque não quer aprender, ele ouve, mas ele não quer aprender. É como está escrito em Isaías, torna insensível o coração desse povo, para que, vendo não entenda, ouvindo não acredite, não se converta e não seja salvo.
Então veja só, está escrito nos Salmos: disse o nécio no seu coração, não a Deus, tem se corrompido. Essa palavra nécio é também, disse o louco no seu coração, Deus não existe. Eu acredito que essa expressão está se referindo ao Criador. Está dizendo que o Criador não existe. O Deus que não existe é o da Grécia. O nome que nós usamos para o Criador chamamos Deus, mas o nome dele não é Deus. Deus é uma qualidade de um ser que a Grécia diz que está acima dos homens, mas ele é o Criador. Então, pensar que o Criador não existe é uma loucura, de fato. Eu acredito como a Bíblia. É tolo, é louco. E você pode acreditar que há pessoas religiosas, que eles são pessoas crentes, mas eles são cegos. E eles são loucos também. A fé deles não bate mesmo com a escritura que ele carrega na mão. E você conta para ele, você fala para ele como uma pessoa racional. Você explica as coisas para ele. Quando você acaba de explicar, ele está batendo na mesma tecla porque não entendeu o que você falou. Eu não estou falando de sofismas de sabedoria. Eu estou falando de coisas simples e comuns, como eu estou falando aqui para você. Então, vamos aqui. Dizem que o amor é cego. O amor é cego mesmo? Eu acredito que não. Eu acredito que o que é cega é a paixão. O amor, por exemplo, quando eu vi a minha esposa, que eu amei ela, ela tinha 24 aninhos, eu não fiquei cego. Eu consegui enxergar ela até a eternidade, estando nós juntos. O amor não é cego, ele tem olhos. Eu consegui enxergar a gente muito tempo longe. Nós temos 27 a 28, amor, anos de casado. 27 anos de casado nós temos. Nós casamos no ano de 97. 97. Eu não sou tão jovenzinho, não. E vivemos bem. Até hoje, a mulher que eu conheci como homem foi a minha esposa, Maria Benes da Silva Lima, é o nome dela. Então eu digo que o amor não é cego. E quando eu vi outras mulheres que se insinuaram para mim em algum momento da minha vida, eu falei assim, eu sou casado com uma mulher, é uma pessoa muito boa. Você precisa conhecer ela. Ela é uma pessoa muito boa. Falei assim, né? E as pessoas, oh, desculpa, é mesmo, você é casado, né? Então, assim, eu sempre consegui enxergar a minha esposa. Agora, a paixão, eu acredito que a paixão aqui é cega, porque a paixão, ela está nas obras da carne. Em Gálatas 5,16, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E diz, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, inveja, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, facções, bebedices. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é a capacidade de suportar a ofensa, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Então, assim, a cegueira está na paixão. O amor não. As três coisas que permanecem para sempre é fé, esperança e amor. É as maiores, esses três. Mas o maior é o amor, disse Paulo em 1 Coríntios 13, se não me falha a memória. Então, a paixão é cega. E quando o homem enxerga outras mulheres e tira do subconsciente e do consciente a esposa dele, que ele olhou, que ele amou, que ele gostou, que ele se afeiçoou, e ele pega essa imagem e ele deixa, e ele começa a pôr a imagem de outra mulher, de outra pessoa. Eu entendo que ele está com uma certa cegueira, de uma certa forma, porque nesse momento ele não consegue visualizar o que ele tem, a sua alma gêmea, a sua pessoa, ela desaparece. Então isso é como uma cegueira. Acredito que a paixão, a cegueira pode ser representada pelo egoísmo, que a pessoa, pensando só em si mesmo, age como se fosse uma pessoa cega, que está caminhando e não está sabendo qual o caminho, está tateando. E aí, eu quero trazer para você para a fé. Leia relatos na internet, procure. Teve um pastor nos Estados Unidos que levou dezenas de pessoas a se suicidar.
morrer envenenado para encontrar o Senhor. Isso é uma paixão muito grande, é uma comoção muito grande. Tem outros lugares que a paixão pela fé e pelo Pentecoste é tão grande que pessoas dançam e rodopiam na carne. Não é tomado pelo Espírito, é no afã, é na paixão. E no calor da paixão e da emoção, muitos pregadores falaram coisas que não era para falar. Eu sei que eu falei muito, porque quando eu estive pregando, tantas vezes eu pregando na minha vida, dirigi igreja há 8 anos, e eu pregava todo dia. Às vezes dirigia 3 cultos. Eu gravei muito das minhas mensagens, em fita cassete, em CDs e DVDs. Mas mais foi fita cassete. Então a gente erra porque a gente usa a paixão. E o interessante é que muitas vezes na nossa paixão a gente prepara um esboço e a gente quer que esse esboço ele emocione as pessoas. E muitas vezes ficamos cegos, pensando na hora que é só Deus que está nos usando. Mas na verdade nós preparamos um esboço e falamos de coisas emocionantes. E as pessoas vão se emocionar, e muitas vezes as próprias pessoas pensam que aquela emoção é tudo poder do Espírito Santo. E isso muitas vezes se torna uma cegueira. Muitas vezes há pessoas que estão praticando o mal, estão traindo a fé em Jesus, estão trabalhando contra o Criador, mas eles conseguem transmitir emoção e as pessoas choram, se emocionam e dizem: pastor, pregador, cantor, Deus falou comigo através de você. Eu senti Deus falando comigo, como Deus te usa. E o cara, porque um líder, um pastor, por exemplo, falou para mim, no Hotel Ibis, Avenida Monsenhor Tabosa, Praia de Iracema, Fortaleza. Ele disse: tem um amigo meu, prega tão bem, mas não pode ver uma mulher. Não pode ver uma mulher. Quer pegar todo mundo. Quer pegar todo mundo. Só que esse que ele falou, quando eu estive lá em Camboriú em 2011, eu vi umas pessoas fazendo uma fila. Eu disse: que fila é essa? Disseram: é para pedir autógrafo ao pastor fulano de tal, que não vou citar aqui. As pessoas tinham uma paixão muito grande por ele. E ele transmitia muita paixão. Mas a maior paixão que ele tinha. Aí o pastor falou para mim: ele me chama de pai e chama minha esposa de mãe. E ele falou assim: mainha, eu amo tanto a minha esposa. Ela disse: se você ama ela, por que você sai com outras? Ele disse: não, eu amo ela. Mas não posso dizer que eu não tenho as minhas paixões. Eu entendi o que ele disse. Nós temos as nossas paixões, precisamos segurar essas paixões. E precisamos, o amor dele pela esposa era verdadeiro. Mas as paixões levavam ele a agir como se fosse uma pessoa cega. E aí, sabe o que aconteceu com ele? Nada. Ele, quando foi ser excluído da convenção, a convenção promoveu ele e deu a presidência da igreja em Salvador para ele. E ele continuou. Ele continuou. Não vou citar nome aqui. O que eu estou falando, eu tenho provas. Eu estive com ele mesmo pessoalmente algumas vezes. E com os líderes deles. E toda a história eu conheço das lideranças dele que o pôs para ser pastor-presidente em Salvador. Quando a convenção não conseguia mais conter a avalanche de adultérios. Pastor, mas o senhor está falando aqui da vida dos outros. Eu, pastor, estou falando que eu estive com outro pastor e que aquele pastor disse que um filho ministerial da pregação dele, que andou com ele, aprendendo com ele a pregar, estava sendo excluído. Por quê? Não aguentava ver uma mulher, mas que disse que amava a esposa, mas tinha paixões. E eu estou dizendo, com esse exemplo aqui, que essas paixões, elas são tão cegas. Aqui onde eu moro, eu comentava hoje de manhã, há pessoas dirigindo igreja, presbítero, não vou citar nome também, não vou entrar nesse viés aí. E ele já tentou pegar todas que ele pôde. Ele já tentou pegar... Eu não vou entrar em detalhe aqui. Eu só vou dizer... Não vou entrar em detalhe. Eu só vou dizer que o tipo de coisa que tem rolado e que esse próprio obreiro tem feito, ele não pode jamais ser exposto e as milícias que estão por aí encontrá-lo nessa circunstância.
que o Criador guarde as vítimas dele. As primeiras pessoas que têm de ser guardadas são as vítimas dele. E faça com que ele também se arrependa disso. É tão lindo servir ao Criador, e ele possa olhar para Jesus e tirar essa cegueira dos olhos dele. Olhar para a esposa dele, olhar para a família dele. Porque ele já é praticamente um velho. Está na hora de tomar vergonha na cara. Deixar essa cegueira. E deixar que o Espírito Santo limpe os seus olhos. Então eu digo que a paixão é cega, sim. A paixão esquece aquela pessoa que ficou em casa esperando por ele ou por ela. Quantas vezes o homem está trabalhando e mulheres na sua casa encontra outras pessoas. E isso são pessoas de qualquer circunstância e qualquer religião tem acontecido. Parece que ficou totalmente cego e esqueceu que aquele leito, aquela cama não é daquela pessoa estranha. E se entrega para um estranho e para uma estranha. É simplesmente uma cegueira motivada por uma paixão perigosa. Olha, falando aqui sobre crentes cegos e loucos, eu quero resumir isso aqui dizendo o seguinte. Tem um irmão que ele é diácono, não sei se ele é presbítero, dirige uma congregação de uma igreja aqui no lugar onde eu moro. Ele é uma pessoa de bem, casado, até que eu saiba que ele no contato comigo é uma pessoa honesta, sincera, e que eu o respeito. Né? Uma pessoa boa. E o pai dele, que eu conheço, também é uma pessoa muito boa. E o avô dele eu conhecia também, porque já faleceu, eu conversava com ele, gente muito boa, muito inteligente. E esse jovem obreiro, ele tem um comércio. Eu sou cliente dele. E ele é uma pessoa excelente. E ele veio na minha casa, humildemente, e conversou comigo. E eu contei minha história. Eu disse, irmão, eu fiz seminário quando tinha 17 anos. 17, 16 anos, 17 anos. Eu fiz seminário. Com 21 anos, eu fui convidado a ser pastor de igreja. E eu fui pastorear a igreja, como o mais novo do Ceará. Pedro Cavalcante Falcão, vice-presidente, me enviou. Todos me disseram que eu deveria trabalhar e construir minha casa e ter alguns bens e guardar alguma coisa no banco. Porque um dia, se eu deixasse de ser pastor, eu tinha alguma coisa para me sustentar. O que eles falaram não estava errado, estava correto. Mas eu vi a necessidade de muita gente. Eu lembro que onde eu fui morar era Marruás, era um campo de trabalho com a minha esposa. Com 3 meses de casada, com 21 aninhos nós fomos pastorear. Tinha uma irmã chamada Francineide, que ela estava doentinha, chega estava molezinha. Não tinha carro, não tinha nada. Eu peguei uma moto, era 70 quilômetros, de tarde, quase de noite, fui para Tauá, cidade de Tauá. E no meio do caminho apareceu uma Hilux, ligou as luzes para tentar assaltar a gente. A gente saiu voado. Nós rodamos quase 70 quilômetros voado numa estrada cheia de altos e baixos de moto lá, que era para levar a irmã para o hospital. E a gente sempre tinha essa preocupação. Resumindo, durante 8 anos como pastor mais novo, o que veio para mim de dízimo e oferta eu reparti com pessoas carentes. Tem um senhor que eu converso com ele, tenho ele como um irmão meu, sabe? Ele diz que não quer que eu fale nada. Tudo que aconteceu comigo não é para eu falar nada, porque eu vou parecer bonzinho e tá errado. É tocar trombeta. Mas eu falei para ele, não, é porque eu sou evangelista, eu sou pregador, eu dou testemunho dessas coisas e eu faço tudo para a glória de Deus. E digo que bom é só Deus é bom, mas ele acha muito ruim. Ontem mesmo ele conversou comigo que não era para eu falar no canal nada sobre mim, porque isso é para eu deixar só comigo, é errado. Mas eu falo. Né? Até porque se tratasse de alguém que conhecesse a Bíblia, ele não conhece a Bíblia. Né? É um senhor que ele passou, não sei se foi de 20 anos até perto de 60, só bebendo cachaça. Eu respeito ele e eu amo as pessoas que bebem cachaça. Mas tem deles, cachaceiros, que são cabeças duras, que ficam no pé da gente perturbando, não é? Eu respeito todo mundo. Né? Mas eu tive de lembrar ele, e falou tanta besteira ontem, que eu disse assim, me respeite, eu sou um pastor. E dei toda a minha vida, desde adolescente, para Deus e para as pessoas. Eu tenho conta atrasada, e isso eu não nego, para pagar. Mas o mais, você me acusa de que tipo de pecado? Né? Mas enfim,
Ele ficou brabo quando soube do canal, né? Esse amigo meu, esse senhor que eu tenho como irmão, né? Ficou brabo. Ao invés de me parabenizar pelo canal, ou de olhar, não viu nada e já foi falando contra mim. Então veja só, cego, uma cegueira total, entendeu? Cegueira total. Aí, sim, eu contei a história que eu fui pastor de igreja e na penúltima igreja, uma igreja em Catarina, vizinho a Tauá, vizinho a Arneirós, vizinho a Saboeiro, vizinho a Copiara, vizinho a Mombaça, aqui no Ceará. Eu falei com os presbíteros, estava o presbítero Antônio Macedo, Antônio Santo, acho que um presbítero Olival, eram uns presbíteros. Eu disse, olha, eu queria que cada um de vocês que dirige congregação ficasse com 35% do que render na igreja e vocês fiscalizarem pessoas, para não deixar faltar o pão nem recurso, que eu vou fazer a mesma coisa na sede. Aí, ele disse, o presbítero Antônio Santos, não, pastor, se o senhor repartir a renda da igreja, outro pastor não vai querer vir lhe substituir. Então eu, como pastor de igreja, como líder de igreja, os 8 anos, tudo que eu peguei eu reparti, mas eu estava insatisfeito. Eu queria fazer algo mais revolucionário e levantar empresários que ajudassem, cuidassem, doassem cesta básica e cuidassem dos irmãos, igual Atos 4:31. Era um espírito e alma da multidão dos que criam. E em nenhum deles havia necessitado algum, porque os que tinham propriedades vendendo trazia aos apóstolos e repartia a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Então, eu não queria mais ser pastor de igreja, queria ser itinerante, queria pregar. E aí 10 anos, eu pedi a convenção e 10 anos eu preguei no Brasil. Preguei muito no Rio de Janeiro, preguei muito em São Paulo. Em São Paulo preguei na vigília do Ezequiel Pires, em diversos lugares. Preguei muito em Guarulhos, preguei em Guarujá, preguei muito em Carapicuíba, preguei muito em Barueri, preguei muito em Osasco. Preguei no Brás, preguei no Belém, preguei em muitas igrejas. Preguei muito no Rio de Janeiro, preguei em Belém do Pará, preguei no Rio Grande do Sul, preguei em mais de 30 igrejas entre Camboriú e Balneário lá. Muitos lugares do Brasil. Natal, Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia. Muito aqui no Ceará. Só que tem um detalhe. Eu fiquei em Mateus capítulo 10, versículo 10. Era para eu caminhar e eu não pedi cachê para pregar. Mas eu dizer que tinha pregado em grandes eventos. Mas eu pedi uma oferta de amor porque era o meu salário. Eu era pastor e seminarista. Ser pastor e ser padre é profissão. Seminarista é ser doutor, é ser profissão. E eu já tinha sido cotado para ensinar em Três Bocas, um bairro de Fortaleza, Conjunto Ceará, segunda etapa. Eu cooperei ensinando no Padre Andrade e fui cotado para ensinar em Jaguaruana e em Morada Nova, em núcleos do seminário. Só que a maioria, eu contando para o meu irmão, jovem, presbítero, dirigente de uma igreja aqui onde eu moro, Lagoinha Quixeré, eu contando para ele a minha história. Eu contei para ele. Aí eu contei para ele que, por não cobrar, muitas das vezes não me davam oferta. E eu tinha dificuldade de pagar um aluguel, de criar meus 2 filhos, de pagar água, luz, de ter o pão, era difícil. Mas eu pensei, se eu chegar a Camboriú, se eu pregar em Camboriú, minha agenda vai ficar cheia, mesmo que eu não cobre cachê. Mas eu vou ter ofertas, eu vou cuidar da minha família e cuidar do meu próximo, ajudar o carente. E eu fui convidado. Convidado por Araci Miranda, mãe de Sofia Cardoso. Ela profetizou para mim na rua Conde de Sazedas e falou de mim para o pastor Cezino em 2008. E eu fui em 2011 em Camboriú, fui recebido, foi feita minha agenda. A primeira palavra que eu preguei está no canal aqui. Pregando nos Gideões Missionários. Só que todos os pastores falaram comigo e disse, pastor Frank, é o seguinte, você tem futuro. Só que você precisa aprender a tirar oferta. Assim, não foi o presidente que falou não. Não precisa. Nem o vice não. Vários pastores disseram. Tá vendo aquele pastor ali, moreninho? Aquele carrão e aquela princesinha, esposa dele? Pois é. Aquele ali tirou ofertas missionárias. Aquele ali tirou. E o outro, e fulano, e não sei quem, não sei quem. E eu percebi que eu teria de pregar. Se eu quisesse sucesso, tirar muitas ofertas até o momento em que me convidasse a pregar. Se agora não é assim, mas já foi assim. E eu vi que não dava. O que eu tinha de fazer, eu não iria pregar os temas que estavam pregando. Sonho de José, promessa não cumprida, Mefibosete na mesa do rei, Lodebar nunca mais, dia da vitória, dia da virada, restauração, restituição. E dizer às pessoas que desse tudo para ter bastante dinheiro.
para missionários, não, para missionário não, para pessoas que estavam enricando. E depois, se eu fosse aceito e continuasse pregando nos eventos, porque eu seria aceito, eu fui recebido, não tenho nada que reclamar. Quando eu fosse pregar, eu tinha de falar isso. Tinha de dizer às pessoas que dinheiro é semente, que tem de plantar e ficar arrancando das pessoas. Mas eu aprendi com Jesus diferente. Ele disse, em Mateus 25:31, quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu com poder e grande glória e se assentar no trono da sua glória, separará uns dos outros como o pastor separa os bodes das ovelhas. E dirá aos que estão à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possui o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo. Que eu tive fome, tive sede, estive nu, preso e doente, e você cuidou de mim. E os fiéis perguntarão, quando foi que eu cuidei? E responderá o Senhor, para os benditos do Pai. Quando fizeste um destes meus pequeninos. Então a minha pregação passou a ser isso. Partimos o pão da vida, que é Jesus, e partir o pão físico com as pessoas, ajudar as pessoas, visitar na cadeia, visitar os doentes, conversar com a pessoa que está lá prostrada, orar por ele, orar pelos doentes, expulsar os espíritos, partir o pão, não deixar faltar o pão. Foi isso que eu passei a pregar. E cada vez mais que eu pregava, eu via que a minha agenda estava difícil, não dava para continuar. Eu estive em Guarujá, na igreja Assembleia de Deus Ministério Santos, um pastor chamado Wagner. Me deu a oportunidade para pregar, eu fui com outro pastor. E eu preguei sobre 7 maravilhas do mundo bíblico. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, o homem formado do pó da terra, a salvação do homem e o arrebatamento. E a igreja vibrava, uma alegria medonha. E ele fechou a cara e ficou com muita raiva. Aí ele falou para o pastor lá na secretaria, nunca mais traga esse cabra aqui. Ele estava com a igreja nas mãos. Tinha de ter tirado uma bolada de dinheiro. Dava para partir para mim e para vocês. Era muita grana. Ele ficou falando só a palavra e não tirou dinheiro. Não quero mais vê-lo nunca mais. E disse assim. Tinha 3 dias de campanha para ele pregar em uma grande vigília. Vai ser outro. Ele não. Aí o meu amigo que estava, quando foi comigo no carro, bateu no volante e disse, que mercenário desgraçado. E disse, aquele homem está cego. Você concorda também que isso é cegueira? Então, aí eu contei para o meu amigo presbítero, né, dirigente de congregação, que estava aqui na minha casa, aqui no alpendre, na calçada da minha casa. A gente sentado, eu contei para ele. Aí eu disse para ele, eu não tive como continuar pregando, tudo que eu peguei de oferta, eu reparti com os carentes. Mas eu não tinha minha casa, eu não podia criar direito aos meus filhos, não podia fazer isso. Porque a minha mensagem era para cuidar, repartir do jeito que Jesus deu, e eu não mudava. Eu fui muito aconselhado por pastores para pregar prosperidade financeira. Um deles foi um pastor chamado Ferreira, lá de Água Fria, Cubatão, Santos. Um bairro que foi destruído pelas ondas da praia lá, que entrou lá, destruiu Pilões, Água Fria e Vila dos Pescadores. Ele disse, tudo que você fala é verdade, mas pregando assim, acho que os pastores vão ficar lhe convidando? Então eu fiquei sem saída. Aí eu falei, eu vou retornar para minhas raízes, para o meu lugar, e voltei para cá. Resumindo a história. Aí aqui, eu comecei a fazer campanhas de quilo entre os parentes, os conhecidos que eu conhecia, para levar para pessoas carentes. Levar alguém para o hospital. E não queria mais montar a igreja. Eu, com o passar do tempo, eu deixei de frequentar a convenção aqui, onde deixei minha carta. Eu não queria mais ser líder de igreja, porque se eu pegasse uma igreja, eu queria repartir. Eu não queria mais ser itinerante, porque eu queria ter recursos para viver, poder ajudar o meu próximo, mas com a mensagem que eu pregava, não dá. Aí eu falei, vou trabalhar com as minhas mãos. Aí abrimos a supervisão na Herbalife. Eu tive um acidente, tive prejuízos, teve pessoas que não me pagaram e eu fiquei devendo a pessoas, ainda. Faz 10 anos que eu ainda devo. Esse é meu pecado, é dever a algumas pessoas. Quando eu me acidentei, no período que eu estava levando pessoa para o hospital e que eu estava fazendo campanhas de quilo, me acidentei. Eu fui trabalhar desenhando. E eu abri um canal no YouTube em 2019. Para contar, eu fiquei quase 10 anos desenhando, então ninguém sabia onde é que eu estava, se eu estava pastoreando igreja, se eu estava sendo itinerante. E aí eu falei para o presbítero, conversando, contando a minha história, eu disse a ele. Aí eu abri o canal, estou postando lá, e agora vou fazer o seguinte, meu púlpito vai ser o YouTube. Eu vou poder, quando eu tiver parcerias, quando eu tiver pessoas que puder, eu vou pedir,
e divulgar que os que têm mais ajudem os que têm menos. Não deixe faltar o pão para ninguém. Vamos fazer igual o modelo da igreja primitiva. E aí, eu até disse a ele, teve 3 obreiros que insistiram comigo para montar uma igreja aqui. Eu falei que não ia montar. Mas eles disseram, você pode pregar a verdade. Então nós alugamos um salão, eu fiz um estatuto para tudo que rendesse ajudar qualquer carente, e quando tivéssemos condição, comprar um carro para andar fiscalizando as casas, para não deixar faltar o pão, e anualmente começar a fazer uma casa para quem não tivesse casa, de acordo com o que crescesse. Aí com 30 dias, um dos meus colegas que me insistiu para fundar o trabalho disse, eu sou o tesoureiro. Toda oferta que entrou ele ficou, nem falou nada para mim, eu sou tesoureiro, queremos uma igreja igual às outras, com dízimos e oferta para pastores. Nenhum projeto para ajudar pobre, não dá certo, eu não quero. Eu falei, então eu estou longe de vocês. Aí um grupo de pessoas, meu sobrinho e os cunhados dele, umas pessoas, me acompanharam e aquela igreja acabou. Me acompanharam e aí eu passei uns dias, mas não tinha como pagar um salão, era R$ 220, eu não tinha. Porque eu tinha me acidentado. A minha mãe e meu irmão estavam me ajudando. Eu estava desenhando, mas estava vendendo os desenhos baratos, estava começando a desenhar. Eu não tinha recurso. Tive de parar ali. Então eu contei a minha história. Sabe o que aconteceu? Quando eu terminei de contar a minha história, aí eu disse, agora eu vou trabalhar pelo YouTube, eu vou falar tudo, e o que Deus tiver de fazer vai ser pelo YouTube. Tem vários pastores que têm até igrejas online, mas eu vou fazer pelo YouTube, o que eu puder fazer de melhor. Vou poder falar tudo o que for a verdade. Aí ele disse, irmão, eu entendi que você está parado. Eu falei, irmão, você está entendendo o que eu estou dizendo? Não, eu entendi que o irmão está parado sem fazer a obra de Deus. Aí depois o irmão está pregando nas igrejas. Aí eu disse, irmão, eu lhe falei que eu passei 10 anos, aguentei 10 anos pregando, mas eu não tinha como fazer um mercantil. Nunca. Eu não tinha como pagar a luz, muitas vezes cortava a água, nem cuidar de 2 filhos. Eu não tinha uma casa. Aí eu disse, olha, que eu falei para ele, eu digo, olha, eu comecei a trabalhar fazendo desenhos e o meu irmão começou a me ajudar a cuidar de mim, irmão Nequim, presbítero, né? Eu tenho até uma história, irmão Nequim, meu herói, eu conto essa história no canal. Aí eu comprei minha casa parcelada, essa casa que eu moro, eu paguei a casa desenhando e criei meus filhos. Um deles tem 18 e outro tem 21 anos. Trabalhando com as minhas mãos aqui, pagando contas, que eu ainda tenho contas, né? Mas eu tenho contas atrasadas, falei para ele, há 10 anos, da época do meu acidente. Mas eu trabalhando eu vou conseguir, mas eu pregando, irmão. Quantas vezes, é como eu lhe disse para ele. Eu pregava e o pastor chegava para mim e dizia, pastor, o pastor fulano cobrou 5.000. O pastor Adeildo cobrou 5.000. E a cantora fulana cobrou 700. Irmão, eu tirei até do leite da minha criança. Eu não tenho nada, pastor. Mas daqui a 30 dias, se o senhor vem aqui, eu dou uma oferta. E eu ficava, não tinha nem um jantar para levar para casa. Isso aconteceu demais. Eu disse, irmão, você está entendendo a minha história, irmão? O que eu pude pregar, eu preguei 10 anos, irmão, mas não tinha como eu continuar. Eu fui a Camboriú, mas a mensagem que você prega a verdade, não tem como você se manter, irmão. É uma corrupção. Eu disse, não, irmão. Era para o irmão estar fazendo a obra de Deus. Eu disse, irmão, a obra de Deus foi ter enviado o seu filho para que nele crê tenha vida eterna. Ele fez essa obra. Agora, qual a obra que eu posso fazer além de crer em Jesus, que ele já me dá a salvação, dá tudo? Se eu der um vestido para Deus, Deus não veste. Se eu der uma comida para Deus, Deus não come. Mas se eu fizer pelo carente, ele recebe. Disse Salomão, quem dá ao pobre empresta para Deus. Então, já que eu não tenho agora, eu já fiz pelas pessoas que precisavam. Hoje, faz uns 10 anos que só quem me ajudou foi minha mãe e meus irmãos. Mas quem sabe no canal apareça alguém. Eu não estou cobrando nada de ninguém, porque tudo que eu fiz foi para Deus. Ele disse. No meu entender, o irmão tinha que estar pregando o evangelho por aí. Fazendo a obra, irmão. Vocês percebem o que é cegueira? Vocês percebem o que é isso? Eu disse para ele, 20 anos da minha vida, de 16 anos em diante, eu passei jejuando todo dia, com rara exceção eu comia, jejuava, pedia a Deus. Tanta cura, tanta coisa. E ainda hoje acontece. Ainda hoje eu orei pela minha esposa que estava dodói de madrugada, sentindo dor, e ela melhorou. E sempre foi assim. Aí ele disse, era para você estar pregando. Aí meu Deus, aí eu veio na minha mente, eu digo, não tem jeito não. É uma cegueira. Eu disse, meu amado, eu tenho contas atrasadas. Se eu for pregar, meu amado, não tem como ter pão para minha família.
Muitos não vão me dar oferta que vai dar para eu pagar minha luz, minha água. Eu tenho de arranjar coisas e trabalhar com as minhas mãos. A não ser que eu seja um mercenário e me aproveite para simplesmente usar a Bíblia de uma forma diferente. Aí expliquei para ele. Segundo dia, ele voltou outro dia. Voltou, conversei comigo. Ele bateu na mesma tecla. Era para você estar pregando, irmão, nas igrejas, fazendo a obra de Deus. Ampliando o reino de Deus. Eu disse, amado. No YouTube, eu vou alcançar pessoas também. É a plataforma mundial. Não, o reino de Deus, irmão. Eu disse, irmão, Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência. Nem dirão, ele aqui ou ele ali. Você pensa que o reino de Deus é o templo aí? Não é, irmão. Não é dessa forma. Não é isso. E falei tudo sobre templo, sobre igreja. Irmão, esse modelo templário, veio dos cavaleiros templários, de Martinho Lutero. Jesus, ele viu o templo e disse, eu vou derrubar o templo. E o templo foi derrubado. E quando ele entrou no templo, a primeira vez tentaram apedrejá-lo. A segunda vez tentaram jogar pela janela. E tudo. Quando Estevão estava morrendo, disse, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Aí eu disse, Jesus falou para a samaritana, o dia e a hora chegou que os verdadeiros adoradores não adorarão, nem no templo em Jerusalém, nem no monte dos samaritanos. É em espírito e em verdade. Então eu não lhe digo, deixa a igreja, vá, nem venha. Não, não digo nada. Boa sorte, vá em frente. Mas a direção que eu tenho de Deus é de falar desses dois pães. O pão da vida, que é Jesus, e o pão físico, para cuidar uns dos outros. Né? Ele não vai dizer, venha possuir o reino eterno, né? A vida eterna. Porque tive fome, tive sede, estive nu. Eu digo, o jovem rico falou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse, vá, venda tudo que tem, dê aos pobres, terás um tesouro no céu. Falando da salvação, né? Venha e siga-me. Você está vendo? A medida de uma pessoa salva é ele querer a vida eterna e querer cuidar do irmão, dar o pão para ele. Fazia isso aí, que a igreja primitiva fazia. Aí ele disse, eu acho que o irmão deveria estar pregando nas igrejas. Aí eu, ai meu Deus, assim, estou falando de uma pessoa boa, estou falando de uma pessoa inteligente, estou falando de um comerciante, estou falando de uma pessoa de família boa, estou falando de uma pessoa honesta, é presbítero, e diga-se de passagem, ele não é cão guloso não, ele quer fazer a obra de Deus, sim, mas eu contei minha história e expliquei para ele, 3 vezes eu falei com ele, na minha casa, conversamos, porque ele é uma pessoa boa. A terceira vez ele disse, será que quando você pagar as contas você vai voltar a pregar? Aí eu já tinha explicado, eu disse, amado, falei para você. Eu disse, se eu chegar na igreja e eu falar a verdade, nunca mais pregarei ali todos, e já não estava dando mais. Né? Se eu disser, irmão, vocês que têm bens, recursos, reparta com os carentes, né? Como eu dizia, traga aos apóstolos, o pastor vai repartir com vocês. O pastor vai puxar no meu paletó, vai dizer, peraí, rapaz, não se meta nas minhas finanças, não. Você está entendendo? Mas o irmão deveria estar pregando nas igrejas. Irmão, eu vejo isso. Estou falando para vocês como uma cegueira. Eu vou concluir. Ontem, eu passei na casa dele, no comércio. Fui lá. Estou terminando, Davi. Aí, passei no comércio. Estava lá conversando com ele. Aí aquele senhor que eu disse, que eu tenho ele como irmão, né, que o senhor que gosta de bebida, não vou dizer o nome dele, não vou denunciar nada disso. Aí eu falei para o senhor do meu canal, eu tenho um canal, aí ele, rapaz, você foi montar uma igreja, eu disse que não dava certo, não sei o quê, que é a igreja que eu disse que eu montei para ajudar os carentes, né, não deu para continuar, eu fiz a minha parte. E aí, deu certo ou não deu? Aí conversando, aí esse meu colega, eu disse, ei, meu irmão, você já viu algum vídeo? Ele disse, não vi não, irmão, mas você deveria estar pregando nas igrejas. Eu não faria um canal no YouTube, ele dizendo. Estou fazendo a obra de Deus, né, fulano? Com outra pessoa do lado dele. A pessoa que ele apontou é um cara pedófilo. É um dirigente de uma congregação que tentou pegar menininhas. Tentou não, agarrou a menina. Não vou entrar em detalhe nem denunciar ninguém. Mas era um dirigente de uma congregação que estava de frente para mim. Que já tinha tentado pegar muita gente. E já está espalhado por aí essas coisas. Aí ele olhou para aquele que estava do lado e disse, estamos fazendo a obra, né, irmão? Aí eu olhei, pensei assim, olha aí a cegueira. Existem pessoas boas. Estou concluindo aqui. Pessoas que buscam santidade. E pessoas que querem de coração fazer a obra de Deus. E, de alguma forma, a paixão dele, ou os líderes deles, ou o sistema,
deixam ele cego de uma forma que ele não enxerga a realidade. Aí eu falei para ele, irmão, eu contei minha história para você. Aí aquele bêbado, uma pessoa que estava lá conversando, dizendo, falando, você atacava os pastores, porque uma vez conversando com ele eu disse que os pastores pregavam sonho de José, promessa cumprida, e eu protestava contra isso. Eu falei, não atacava, era protesto. E não sei o que, e falando lá, e dizendo, cuidado para você ser... E falando coisas lá, né? E aí esse irmão, essa pessoa lá dizendo, irmão, que o irmão deveria estar pregando, né? Pregando nas igrejas. Então, aí eu pergunto, para uma pessoa cega, para uma pessoa que não enxerga, o que você pode fazer? Eu contei toda a minha vida, toda a minha história, mas não enxerga. E ainda acredita que pode me guiar. Ainda acredita que eu estou parado. Eu peguei o meu canalzinho com 55 inscritos de 2019, que estava parado agora em 2024. Continuei agora. Agradeço os quase 1.500 inscritos. Monetizei o canal, já está aparecendo as moedinhas, pouquinho, porque não é pouquinho ainda. Não dá para retirar nem nada. Mas já estamos aí. E o canal crescendo. E aí esse irmão, que eu conversei 3 vezes com ele na minha casa, e a 4ª vez ontem na casa dele, no comércio, que eu cheguei lá. Irmão, aí você tem que ter cuidado com o canal aí para você não sair atacando as pessoas. Você não atacar as pessoas. Eu falei, não, eu não ataco ninguém. Os meus filhos e eu pesquisamos bastante. A gente fala de assuntos recorrentes, do nicho do nosso assunto aqui. É porque as pessoas processam, não sei o quê. Não, você já viu um vídeo meu e falou, não. Ele estava falando, querendo me aconselhar, querendo me guiar, mas disse que não tinha visto nenhum vídeo. Para não atacar as pessoas, eu falei, irmão, eu não ataco as pessoas não. Aí eu olhei na cara do pedófilo que estava do lado dele, um dirigente da congregação. Aí eu fui e falei assim, olhei na cara de um sujeito e falei assim, eu não ataco ninguém não. Eu sei de pessoas por aí que andam tentando pegar todo tipo de mulheres aí. E eu não denunciei, não denuncio, não me envolvo com a vida de ninguém. Né? Mas aí, concluindo, ele foi... Eu entendo que é uma cegueira. Eu estou falando de alguém bom, de meu amigo. Eu tenho ele como amigo. Né? Mas ele se postou como se fosse um inimigo. Né? Aí ele disse, irmão, se você estivesse pregando nas igrejas, estava fazendo a obra de Deus. Esse canal, você diz que é de Deus? Eu falei, não, mas é meu trabalho. Sim. Aí ele falou, você pode pregar nas igrejas contra o espiritismo, contra a Umbanda, você pode dizer que eles são do diabo, de Satanás, que eles vão para o inferno. Eu falei, não, irmão. Eu não posso não, irmão, isso é crime, isso é errado, isso sim merece processo. Eu não posso não. Aí eu disse, irmão, eu já falei toda a minha história, repeti para você. Aí estava ele, estava 2 irmãos dele, aí estava um outro senhor, que eu falo que eu tenho como irmão, né, que é uma pessoa que bebe muito, né, não vou citar nome aqui, e outro irmão, outra pessoa lá. Aí eu fui e disse, peço perdão por alguma coisa que eu tiver ofendido, dobrei meu joelho assim no pé do balcão e falei, ore por mim, expressar ore por mim. E saí de lá, mas ele ainda falando no ouvido do outro, querendo dizer, eu tinha de estar pregando nas igrejas. Irmãos, então eu só tenho de dizer uma coisa. Isso é cegueira e loucura. Então, meu amado, eu mandei um zap para você e disse a você, você é presbítero, dirige uma congregação, eu lhe respeito. Você é um líder de uma comunidade. Eu sou pastor. Eu abri trabalhos, ganhei patrimônios para o sistema, dirigi igrejas, com 300 crentes, que era pouquinho, mas estava aumentando, com 2 diáconos, 24 auxiliares e 9 presbíteros como Catarina, a penúltima igreja que trabalhei. Fiz tanto trabalho e trabalhei como itinerante, orando e servindo as comunidades. Aí eu digo, olha, eu estou no YouTube, estou falando a palavra. Se você disser que não é obra de Deus, eu vejo que você está errando. Você está falando errado isso. Eu não posso dizer que você está errado dirigindo a congregação. Para mim, pessoalmente, não é a obra de Deus. É de Deus, não do Criador. Que Jesus não pediu a ninguém que fosse para o templo. Ele disse que os verdadeiros adorariam ao Pai. Não era no templo e nem no monte. E quando ele morreu, rasgou também o véu. E o escritor do Hebreus disse, se foi Paulo, se foi Apolo, se foi a patrística que escreveu Hebreus, disse, todo sacerdote uma vez por ano entra com sangue alheio no Santo dos Santos. Mas Jesus entrou uma única vez no santuário, com seu próprio sangue propiciou a eterna redenção. E aí está escrito em Hebreus que o Pai não quer mais figura sacerdotal, culto divino,
o santuário terrestre. Mas eu falei, repito para você, irmão, fique à vontade e boa sorte. Eu não digo saia nem fique, boa sorte. Digo agora, eu não quero mais fazer o trabalho em templos. Qualquer uma igreja que partiu o pão da vida, que é Jesus, e o pão físico, cuidar uns dos outros, eu quero fazer parte. Sai de lá, mas ele ainda estava insatisfeito. E dizia para os amigos, eu tinha de estar pregando nas igrejas. Aí só tem uma coisa, meu amado, isso é loucura, você está louco, meu irmão. Está faltando a sanidade, a responsabilidade. Você não quer saber se eu vou pregar amor e pedir que dividam uns para os outros, cuide. E quando terminar não me darem nada. E a minha esposa e meus filhos? É você que vai comprar pão para eles? E para mim? E as minhas contas, que eu estou até atrasado um pouquinho no seu comércio. Eu tenho de pagar no seu comércio. Um pouquinho não, atrasado muito. E você é tão bom, tão cavalheiro. De coração. Você nunca me cobrou, nunca fez cara feia para mim. Eu estou inadimplente com você. Mas você é um amigo. Mas só que nessa parte aí, é uma cegueira, meu irmão. Aí eu cheguei a uma conclusão, não adianta mais conversar sobre isso. Religiosamente eu sou um pastor, eu tenho carta e tenho credencial, posso me filiar a qualquer convenção que já fiz parte. Trabalhei quase 30 anos da minha vida, servindo ao Pai, servindo aos outros, mas meu canal é YouTube e você ainda estava dizendo que não é obra de Deus é lá na congregação, alguma coisa do tipo. Então, irmãos, chega um momento que a gente só vê que é uma cegueira e uma loucura. O que é isso? Isso é uma paixão. Parece uma paixão por time de futebol. Tem gente que atira a garrafa na cabeça do outro por causa de time de futebol. Tem irmão que xinga o outro e diz, você vai para o inferno por causa de denominação, irmão. E tem o irmão, meu amado, que eu conversei 3 vezes na minha casa e outra vez na sua casa, insistindo que é para eu andar de igreja em igreja, pregando lá a palavra. Mas eu digo, não, mas eu digo que é para os que têm mais ajudar os que têm menos, pastores não aceitam. E eu não cobro porque em Mateus 10:10 diz que é para dar de graça. Eu não cobro, eu peço oferta. A maioria não me dá, eu não posso me manter. Só depois de 10 anos pregando, eu fui trabalhar com as minhas mãos, eu pude comprar mais pão e ter a minha casa. Aí ele diz, era para você estar fazendo a obra de Deus pregando. Então eu também estou repetindo isso aqui como um círculo vicioso. Eu só tenho uma coisa para dizer. Isso cansa a gente. Isso é loucura. Isso é uma cegueira. Meu Deus. Como a religião deixa as pessoas cegas. Estou falando de pessoas boas. Que cegueira medonha, meu Deus. Pai, tenha misericórdia da gente. É isso aí, meus queridos. Sou o pastor Frank Lima. Esse é o seu canal Abrindo a Mente. Você que ainda não se inscreveu, custa nada. Você pode se inscrever e ativar o sininho das notificações. Procura algum conteúdo que você gosta aqui. O nosso nicho é mais sobre religiões, sobre política, mas tem muitos assuntos e muitos testemunhos. Grande abraço. Comente, diga nos comentários o que você acha a respeito disso. Diga se você tiver gostado, se você não tiver gostado da palavra, achou muito longa, me desculpe. É isso aí, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Grande abraço em todos.